Muito bom dia, Sagitário! Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram de junho até aqui? Usaram os conselhos que lhes foram dados através do tarô? Eu espero que sim, eu espero que isso faça toda a diferença na sua vida. Eu espero que você tenha a atitude de usar a seu favor o que está sendo te dado de graça e por tudo e todos que estão envolvidos nessa leitura. É para você, para te ajudar, para te auxiliar e fazer com que você tenha uma vida muito mais próspera, uma coisa muito mais encantadora do que você faria sozinho, sem orientação alguma do plano espiritual, tá bom? Vamos lá? Eu já embaralhei para a gente acelerar o processo e agora vamos tirar as cartas referentes ao momento atual, referentes à profissão e dinheiro, à comunicação, aos dons, talentos e criatividade e à saúde. Também relacionamentos e parcerias, transformações e viagens. Ah, que bom, a espiritualidade pelo menos está incrível. Os amigos e a sociedade, o seu inconsciente e o conselho do tarô para você. Então vamos lá. Lembra que sempre que eu estiver falando de momento atual, eu estou falando exclusivamente de coisas que te passem pela cabeça. Então, é uma leitura geral e o que entrar para você no seu cabeção é diferente do que vai entrar para o outro e para o outro, tá? Então, aceite a intuição que lhe vem, muito provavelmente são essas entidades envolvidas nessa leitura que estão te dando esse recado e aceite, ou provavelmente também os teus antepassados dizendo, olha, é disso que ela está falando. Ou é sobre relacionamento, ou é sobre a profissão, o lugar onde você trabalha, sua família. Algo está sendo lhe dado enquanto informação, mas feito intuição, entende? E isso não é de você para você, é sempre uma orientação divina, tá? Então, o 2 de espadas, lembra que espadas, sempre a gente está falando de um corte. Corte de algo bom ou de algo que não é tão bom assim. E espadas, no 2 de espadas, pede equilíbrio da sua parte. Pede que você observe as coisas e as pessoas, principalmente, para entrar num equilíbrio. Consta que às vezes a gente se equivoca nas nossas observações. A gente vê coisa onde não tem, o tal do ver pelo em ovo. Às vezes a gente faz isso. E essa carta pede para você entrar em equilíbrio. Observe. Tem coisas que você vai ter que usar essas espadas e vai ter que cortar como uma atitude sua para te preservar. E tem outras coisas que lhe serão tiradas também para te preservar. Pode ser que no primeiro momento você não entenda assim e você se sinta até revoltado ou revoltada e diga, poxa, o que adianta eu ser tão boa pessoa? O que adianta eu fazer as coisas sempre tão honestamente e as coisas me são tiradas dessa forma? Mas ali na frente você entende, nossa, que bom que me foi tirado essa pessoa do caminho, que bom que me foi tirado esse emprego que me fez me mexer e conseguir ir para um emprego melhor, sair da zona de conforto, entende? Que bom que me foi tirado este amigo. Hoje eu sei o quanto essa pessoa era um vampiro energético e que estava do meu lado só sugando. Então, agradece tudo que lhe é tirado, porque é sempre para o seu bem. Você entende na página seguinte do livro da tua vida que não podia ter sido melhor, tá? Agradece sempre. Espadas, 2 de espadas, pede para você
observar, entrar em equilíbrio a respeito de algo ou alguém. Descubra dentro de você do que é que eu estou falando, porque provavelmente essa intuição lhe veio nesse momento. Profissão e dinheiro. O eremita é você no alto de uma montanha, tá vendo? E daqui do alto dessa sua montanha, você vê uma cidadezinha ou um vilarejo lá embaixo. Consta que daqui do alto você tem uma visão privilegiada, diferente de quem está lá embaixo no vilarejo e um olhando para o outro horizontalmente, você está vendo de cima. Então, eu sei que você é uma pessoa sábia, porque você tem uma luminária em uma das mãos e um cajado na outra mão. E você vê daqui de cima coisas que as pessoas fazem, coisas que as pessoas falam. Você vê quem rouba quem mata quem trai quem, e até quem é bom com quem. Então, você consegue avaliar quem é bom para continuar na tua vida e quem não. E a gente está falando de profissão e dinheiro. Então, talvez seja a hora de você se recolher, se estudar, entender o que você quer para a sua vida profissional e entender o que você pode fazer para melhorar o que tem. Então, eu estou numa empresa, sou um empregado, o que eu posso fazer para melhorar as coisas dentro do lugar onde eu trabalho? Dentro da forma que essa empresa vai ganhar mais, porque essa é uma forma de preservar o meu emprego e dos meus colegas. Não, eu sou o patrão, eu preciso dar um jeito de não mandar pessoas embora, porque isso me faz sofrer, isso me dói, mas ou eu mando embora ou eu vou entrar numa dívida maior ainda, de salário, de tudo mais. O que eu posso fazer em prol dos meus funcionários, dos meus colegas de trabalho? Porque sim, mesmo você sendo patrão, as outras pessoas que trabalham na sua empresa são seus colegas de trabalho, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e ter uma visão diferenciada, olhando daqui de cima, a gente toma atitudes diferentes. E essa carta vem como recado também te dizer que você tem uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos, o que significa que você tem que ver e ouvir muito mais do que falar. No sentido até de se preservar. Por quê? Porque tem coisa que você diz e vai ter que provar. Não basta sair dizendo por aí que viu que o outro roubou, mas não tem como provar. Entende? Então, tome cuidado com a boca. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, e isto não é legal. Não é bacana, te coloca numa posição muito ruim que você vai ter que se posicionar depois dizendo: eu não tenho como provar. Olha que chato, fica chato para você e não para o outro. Então, tome cuidado. A face de sombra dessa carta é depressão. Por que você entraria em depressão dentro da sua profissão? Porque você ganha pouco, já que é profissão e dinheiro? Pode ser. Porque você não gosta do ambiente de trabalho? Porque você não gosta dos seus colegas de trabalho? Porque é uma profissão que você só faz porque precisa pagar suas contas e não é porque você tem nenhum tipo de amor? Talvez seja a hora de você repensar se você tem que estar aí. Ai, mas Marisa, eu não tenho como sair. É só o que eu tenho e eu tenho que pagar as minhas contas. O que eu faço? Se programa. Se programa para daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, você estar num lugar diferente. Para você fazer uma coisa distinta, que te coloque numa sensação muito mais prazerosa, muito mais gratificante do que você está nesse momento, tá bom? Tome cuidado, tome muito cuidado, porque quando a gente entra em depressão, nem este emprego e nem nenhum outro cabe, porque a gente não consegue ver luz em nada. Comunicação. A comunicação é a forma que você passa o seu recado para o mundo. A forma com que você se
expressa verbalmente, fisicamente, sabe? As posições corpóreas que a gente apresenta para as pessoas, as faciais, todas as formas de se comunicar com o outro, é disso que eu estou falando, tá? Então, quando alguém te chama para conversar qualquer assunto e, e você vai, mas vai só para não dizer que não foi, mas não tá nem um pouco afim, e aí você cruza os braços e faz caras e bocas e fica olhando no relógio. Não, tá? Posicione-se de uma forma, aqui fala do cavaleiro de ouros. Posicione-se de uma forma onde você ganhe mais do que perca. Perseverança e ambição. Então, na sua forma de se comunicar, se posicione de uma forma onde as pessoas acreditem no que você está dizendo, onde o que você fala soa tão honesto, tão verdadeiro, que as pessoas compram a sua ideia. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo em outras leituras. Você vai na padaria às 9 horas da manhã no domingo comprar um pão. E aí o padeiro tá com aquela puta cara de bosta, meu. Por quê? Porque ele tá cansado. Porque ele veio lá do PQP, saiu 3 horas da manhã da casa dele porque ele tinha que fazer o pão que você, bonito, só foi buscar às 9 da manhã. Mas você foi às 9 porque você pôde dormir até às 9. E se ele foi às 3 é porque ele teve que fazer isso. Isso não é um problema seu. Mas não te custa elogiar o pão que o cara fez. Não, se é uma menina que tá lá no balcão, não custa você elogiar, falar que ela tá bonita, que ela tem um bom dia. Sabe por quê? Porque a gente conquista as pessoas com a forma de se comunicar. E a gente afasta pessoas com a forma de se comunicar. Então, quando você quer ter lucro, e eu não tô falando só de lucro financeiro, tá? Você quer conquistar pessoas, você quer ser bem visto, quer ser uma pessoa que agrada de modo geral, saiba conquistar as pessoas, tenha ambição na vida, tá? Ouros é sempre ganho. Normalmente a gente está falando de ganho material quando sai ouros, mas não. Quando a gente ganha, a gente ganha. E as formas de nos comunicar pode nos levar para um ganho financeiro, por que não? Dentro da empresa, por que não? Dentro da sua forma de trabalhar, seja ela qual for. Lá falou do eremita, você estava de cima olhando e entendendo o que pode fazer para ter maiores lucros financeiros e profissionais. A forma de se comunicar pode ser uma forma que te coloque nesse patamar de ganho. Seja ambicioso nas coisas que faz, não maldoso, ambicioso, é muito diferente. Dons, talentos e criatividade. Quando a gente vai nascer, vai reencarnar, a gente combina com o plano espiritual. Este vai ser meu pai, esta vai ser minha mãe e esta serei eu. Tudo bem? Para os três, tudo bem. Daí a gente vem. Junto com esse vem um pacote de problemas. E aí a gente fala pro outro, ai, coitada da Marisa, coitada da Beatriz, coitado do João. Ninguém é coitado, não. Não faça isso. Não tenha pena das pessoas, porque isso é uma maldição. Você está amaldiçoando as pessoas quando você tem pena delas. Não faça isso. Todo e qualquer problema que alguém tenha, primeiro é porque combinou que passaria. Então tem a cruz conforme pode carregar. Isso não é uma frase dita aleatoriamente. E a outra coisa são as escolhas. O seu livre-arbítrio ninguém pode tirar. Tudo é permitido e essa carta fala isso. Ela representa a ira de Deus sobre os anjos que viraram homens. Então, ele fez a Torre de Babel, Deus e a deusa, eles são um casal, é sempre uma
energia masculina e uma feminina que se complementa. E aí, percebe que tem um anjo caindo aqui, um anjo caindo aqui? É porque Deus encheu o saco num determinado momento lá, onde ele tinha dado tudo de bom para os seus filhos, que eram anjos, e a gente não precisava lutar por nada. E aí tava lá, tudo pra gente. E alguns anjos começaram a ficar rebeldes e querer ser mais que o próprio Deus, mais que a própria deusa, querer saber mais, e chegou uma hora, desculpa, que foi dito: vocês estão por conta agora. A partir daqui, tudo vocês podem, mas nem tudo vocês devem. Porque até aqui vocês tinham de tudo e não precisavam lutar por nada. A partir daqui, vocês vão batalhar pelo que querem. Então tome cuidado com o que planta, porque a colheita é certa, tá? Então, quando eu falo dos dons, talentos e criatividade, você tem que entender que junto com o pacote de problemas, também veio um pacote de dons e talentos. E o plano espiritual espera que você tenha a criatividade necessária para colocar isso em prática. Primeiro, em prol de si. Segundo, em prol de nós, seus irmãos. Goste você ou não de mim ou de qualquer outra pessoa, é teu irmão, é tua irmã. Você é um Deus em ação. Você é uma deusa em ação. Aceite isso. Você é filho de Deus e da deusa, portanto, o seu DNA é perfeito, é de deuses. E todas as cacas que acontecem na sua vida são as suas escolhas. Ah, mas o cara me demitiu, qual é a minha escolha? Ter trabalhado melhor. Ah, mas minha namorada me traiu. Por que você não tratou ela bem? Por que ela teve que procurar fora? Não justifique, entende? Eu não acho que traição alguma justifique, mas se eu tenho dentro de casa, por que eu vou procurar na rua? A gente costuma dar valor pro que é do outro, mas pro que é nosso, não. E a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas, tá? Esse é o nosso livre-arbítrio. Agora, quando cai a casa, quando a torre cai, desmorona, é hora da gente fazer diferente. É hora de transformar, é hora de mudança. Requer mudança, tá? Ou você põe escoras nessa casa que está caindo, não é o correto, uma hora acaba caindo, troca a porta, fiação, telhado e vê no que dá. Eu acho que a melhor coisa é termina de destruir a casa, recolhe os escombros e neste terreno que sobrou, você constrói uma casa nova, com um alicerce novo, com uma arquitetura mais moderna, mais arrojada, baseado em tudo que você aprendeu com a última casa que caiu. E se não aprendeu, vai cometer os mesmos erros e a casa cai novamente. Então, lá no Erenita, quando você olha e entende o que tem que mudar, por tudo que viu na profissão e dinheiro, no Cavaleiro de Ouros, quando você tem a perseverança e a ambição de comunicar-se de uma forma que você agrade os ouvidos alheios para chegar nos teus objetivos, e entende que tem que mudar porque seus dons, os seus talentos e a criatividade que é esperada que você tenha para colocar isso tudo em prática, pode sim, senhor, fazer com que a sua vida mude da água para o vinho, para muito melhor. Porque quando a gente faz coisas por amor e não só por dinheiro, muito provavelmente, é quase certo, quase que não há dúvidas, a gente atinge objetivos que de plano B dos dons e talentos que a gente começa a levar em paralelo com a vida profissional que paga as contas, que é o nosso ganha-pão, pode se transformar no plano A. Eu posso ter o A e o B andando juntos. Muita coisa pode acontecer, mas você tem dons e talentos. E se você não os usa, sabendo que veio com isso aqui para a Terra para fazer a diferença na vida dos outros,
Você está perdendo tempo e está perdendo a chance de ter uma vida melhor. E vai ter que reencarnar quantas vezes ainda para entender que você não está aqui a passeio. Então não é tudo suave, não é tudo macio, justamente por isso. Porque a gente, quando tá com tudo muito fácil, esquece o que veio fazer aqui. E essa não é a intenção. Sua saúde. 9 de espadas. De novo, espadas, corte. Você vai ter que cortar algumas coisas. Por quê? Sagitário. Eu já convivi com pessoas de Sagitário. E eu sei que sagitarianos, a maior parte deles, são pessoas que são muito atiradas no eu vou fazer e vou aparecer. E aí, em algum momento, vocês acabam, infelizmente, metendo os pés pelas mãos. E às vezes não pensam nem no outro, mas nesse momento você não pensou em você. E aqui fala de atitudes radicais de vingança. O que você está sentindo no seu coraçãozinho que te faz ficar doente? Vamos para a medicina chinesa. Alguns de vocês não sabem, mas eu sou acupunturista. Sou pós-graduada em acupuntura. E o fato de eu ser acupunturista me faz ter que te dizer que cada um dos meridianos que define a sua saúde, se ela vai ser boa ou ruim, tem que estar em equilíbrio entre yin e yang, que são energias, não é boa e nem é ruim, são só distintas. E que quando você não tem a mesma vibe energética de um e de outro, você fica doente. Consta que quando eu tenho muita raiva, que é o sentimento do fígado e da vesícula biliar, eu posso ir lá e matar o outro. Mas eu tô falando de doença, então eu posso ter pedras na vesícula. Eu posso ter problemas seríssimos que me fazem ficar doente por raiva, por excesso de raiva. Eu posso mandar uma energia tão ruim para o coração, que é o próximo meridiano, que a alegria deveria ser o padrão principal, mas quando eu tenho excesso de alegria ou falta de alegria, eu desenvolvo outras doenças, inclusive as cardíacas, as pressões altas ou baixas demais. Então, cada um dos meridianos tem que estar num equilíbrio energético. E vocês de Sagitário, muito provavelmente estão sentindo uma certa raiva em excesso neste coraçãozinho e o fígado paga o pato e a vesícula biliar paga o pato. E às vezes respinga de uma forma que não segue o ciclo e vai para o coração, essa energia em excesso, e vai para o baço pâncreas que está na frente. E aí eu tenho gastrite, eu tenho ansiedade, eu tenho obesidade, eu tenho tanta coisa ruim. Não se coloque nesse padrão energético. Reveja os seus sentimentos, peça ajuda, tome um floralzinho. Se você quiser, eu te receito um floral. E eu não vou cobrar por isso, eu vou ficar muito feliz de te ajudar se você quiser ajuda. É só me chamar, tá bom? O meu WhatsApp é 19 9896 12 896. Vai ser um grande prazer poder te tirar dessa rota de doença, visto que nos dias de hoje a gente conseguiu entender, pelo menos a maior parte de nós, que o maior bem, a maior riqueza que alguém pode ter é saúde. Seus relacionamentos e parcerias. Essa carta é muito boa onde ela está, tá? Porque aqui a gente tem, falando do que a gente estava falando, de equilíbrio energético, o Yang e o Yin, Deus e a deusa. E eles estão em equilíbrio, te dando a força necessária para que você atinja os teus objetivos nas suas parcerias, nos seus relacionamentos. Então, esse papiro pode significar um contrato
que você vai firmar com alguém dos seus relacionamentos, das suas parcerias. Então, pode ser um contrato de casamento, pode ser uma separação, pode ser a aquisição ou venda de um bem. Alguém desses seus contatos, dessas parcerias, desses relacionamentos pode te oferecer um emprego, uma sociedade. Então, algo em julho acontece nesse sentido, de exigir um contrato para preservar a sua parte e a parte do outro, tá? Então, em julho, espere um tipo de contrato vindo das suas parcerias e dos seus relacionamentos. Espero que seja um contrato bom, porque a carta da força é a força em equilíbrio de Deus e da deusa na sua vida. Amém, né? Transformações e viagens. De novo, espadas, a gente tem cortes. E dentro das transformações e viagens, aqui eu não estou falando de nenhum tipo de viagem, mas eu certamente estou falando de transformar-se. E qualquer tipo de sentimento de falsidade ou inveja da sua parte para com outra pessoa tem que ser cortado. E se você sabe que há esse tipo de sentimento da parte de outra pessoa para com você, tem que ser cortado. É o transformar-se da casa da transformação. Então, fulano é meu amigo há 210 anos, mas é um cara folgado, é uma menina que é vulgar, que todas as vezes que vocês saem, ela apronta, ela bebe todas, ela te coloca em situação de risco. Chegou a hora de você gostar mais de você do que desse tipo de presença na sua vida e cortar, tá? Se é uma coisa falsa, se é uma coisa invejosa, rancorosa, tem que cortar. Essa espada é para isso, para cortar. Porque uma princesa, que é a princesa de espadas, não anda com pessoas de má índole, não anda com pessoas invejosas, não anda com pessoas que são menos do que ela. E diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é mais pura verdade. Infelizmente, as pessoas compram algumas coisas e muitas delas definem a nossa vida pela aparência. Então tome cuidado com o que você tem perto de você, porque pode ser extremamente prejudicial. Transforme isso. Corte as porcarias da sua vida. Sinto muito. Vai ter que depender de você. Porque quando a gente não toma a atitude de cortar o que não é bom, essas pessoas acabam cortando coisas que são boas pra gente e a gente não tem como reverter. Na espiritualidade, como eu disse na hora que estava tirando, muito bem, o sol e a espiritualidade a seu favor, toda a luz, toda a proteção, até para te dar os insights do que cortar, de quem cortar, de como cortar. Então saiba pedir para o teu anjo de guarda te dar sabedoria para você conseguir ver as pessoas de uma forma verdadeira, para você saber quem tem que ficar, quem tem que sair da sua vida, para você saber como você tem que se comportar para as pessoas se exporem e serem verdadeiras, para você conseguir ver a verdadeira face de cada um. Sabe qual é o nome do seu anjo da guarda? Não sabe? Poxa, eu falo todo mês, me chama, me pergunta, me dá a sua data de nascimento que eu te falo como usar o seu anjo da guarda em prol de você. Não perde tempo, não. A espiritualidade está a teu favor, então use isso a seu favor, tá bom? Os amigos e a sociedade. Aí a gente tem um 10 de paus e fala de energias negativas e opressão. Primeiro, o 10 é o fim de um ciclo. Se eu resolver usar o 1, que é o
1 somado ao 0, eu tenho o 1, é o início de um novo ciclo. Então, quando você consegue limpar essa porcaria toda, posicionar-se, separar o joio do trigo, você consegue entender que quem fica são pessoas boas, pessoas que agregam, pessoas que somam a sua vida e não que subtraem, tá? Então, essas energias negativas e a opressão chega ao fim. E você olha para os teus amigos e para a sociedade de uma forma que você não se sente tão cobrado pela sociedade e de uma forma que quem fica, por menos que seja, é de fato teu amigo, tua amiga, e não tá lá para tirar nada de você, mas sim para te dar carinho, para te dar colo, para te dar amor, tá bom? Então, aceite com carinho os amigos que ficam, porque os poucos que ficam são os verdadeiros. Dentro de você, no seu íntimo, aqui a gente tem o 4 de paus e pede para você meditar, estudar um pouco mais a respeito de coisas e pessoas para saber o que você quer fazer com relação a tudo isso que você aprendeu no mês de julho, porque é um mês de muito aprendizado para você, sagitariano, para você, sagitariana. Então, o pensar, o cuidar do sentimento dos outros, o se colocar no lugar dos outros, o ser menos egoísta, pode te colocar num padrão vibratório tão elevado que a sua vida em agosto vai ser muito melhor, certamente, do que foi até aqui. É o posicionar-se na vida da forma correta que nos coloca onde a gente vai ter que estar, porque são as nossas escolhas. E você pode escolher fazer o que quiser da sua vida, mas com tanto conselho bom, não é possível que você não aceite e não pegue nada de bom dessa leitura. O conselho do tarô: ouros, 9 de ouros, ganho material, reconhecimento e ganhos. Percebe que tudo que eu te falei até agora só te coloca num bom caminho? Então saiba usar com sabedoria tudo que lhe foi dito, para que a sua leitura de agosto seja encantadora, que tenha coisas muito maravilhosas. Se você tiver o cuidado de olhar a leitura que foi para Virgem de julho, só tem ouros, só tem copas, só tem boas coisas, bons motivos. E eu espero que a sua leitura de agosto seja exatamente assim, tá bom? Fique bem, não deixa de me chamar se você precisar de algum conselho, de algum tipo de ajuda, de algum tipo de magia, tá? Fica bem.